Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Mais uma oportunidade aí de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. E estamos aqui para poder, mais uma vez, glorificar o nome de Jesus, o nome do Senhor. Fazendo menção aí do nome de Jesus Cristo. Nessa noite linda, nessa noite abençoada, glória a Deus na presença do Senhor Jesus. Que Deus possa te fortalecer, te abençoar, derramar aí sobre você toda sorte de bênçãos na presença do Senhor. Porque é Ele que garante a vitória sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. É esse Jesus que manifesta aí a solução, a tua verdade, sobre a igreja, sobre nós. É o Espírito Santo de Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas aí na nossa vida. E aí estou muito alegre de mais essa oportunidade aí na presença do Senhor. Eu sou o pastor Manfrini e essa é uma palavra de fé para o seu coração. Nós estamos aí no estudo bíblico da palavra do Senhor, às terças-feiras, glorificando a Deus, e nós estamos falando de um assunto muito importante para a igreja, para as pessoas que querem servir a Deus, que estão na obra do Senhor. Nós estamos falando do avivamento, da obra redentora do Senhor sobre a nossa vida. E aí nos eventos passados, nos cultos passados, vamos assim dizer, nos encontros passados, nesse estudo bíblico, nessa sequência, no primeiro a gente falou sobre o avivamento espiritual. No segundo, o avivamento no Velho Testamento. No terceiro, eu falei sobre o avivamento no Novo Testamento. E hoje eu vou ter o privilégio de falar sobre o ministério avivado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contar aqui um pouquinho dessa presença de Deus aí sobre a nossa vida. Glória a Deus. Pegando aí como exemplo aí, a vida de Jesus, para que a gente possa nos inspirar em Cristo e buscar aí ter uma vida avivada na presença do Senhor, realmente uma vida diferente aí na presença do Senhor, no quesito avivamento. Não quero apenas saber a palavra, mas também quero viver a palavra na minha vida, que na minha e na sua, que nas nossas vidas esteja viva a presença do Senhor Jesus, viva a palavra do Senhor sobre o nosso coração. Então, nós temos essa missão aqui nessa noite, neste momento, de poder trazer um pouquinho da presença do Senhor, para que você se inspire, para que você tenha aí um norte, uma direção para seguir. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de fazer uma breve oração pedindo ao Senhor para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa nos direcionar. Para você que está aqui comigo nesse momento, que eu acredito que foi o Senhor que tem te levantado para ouvir a palavra através da minha vida, estarei falando do avivamento. Então, se é algo profundo para você, se é algo que você deseja de Deus, fique e absorva aí a palavra do Senhor sobre o seu coração, porque a palavra de Deus ela jamais volta vazia sem antes fazer aquilo para o qual ela foi enviada a fazer. Então, o Senhor ele sempre vai fazer algo extraordinário na sua vida a partir do ponto da palavra. Então, eu vou fazer uma breve oração agora com vocês, e
eu vou fazer essa breve oração com vocês e gostaria que você permanecesse aí fiel no Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa derramar aí a unção sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vou estar orando agora, e ora comigo, pede ao Senhor para poder falar um pouquinho aí no seu coração, na sua vida. Você precisa do avivamento de Deus, nós precisamos do avivamento, e hoje nós vamos pegar o exemplo aí da vida de Jesus, do ministério avivado de Jesus aqui nessa terra. É uma sequência bíblica, de estudos bíblicos, para poder aí rechear o nosso coração aí da presença do Senhor. Então olha comigo, pede a Deus entendimento da palavra de Deus, porque somente o Espírito Santo tem poder para poder nos fazer entender a palavra do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, neste momento de oração, Pai, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida de todos os irmãos que estão presentes nesta hora e peço ao Senhor que possa operar um grande milagre sobre as nossas vidas nesta noite. Pai, peço ao Senhor que venha abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, ó Deus, da Sua palavra. Dai-nos entendimento e o direcionamento que vem do Senhor para as nossas vidas nesta noite, Pai. Que o Senhor possa avivar o nosso coração, avivar a nossa vida perante o Senhor. Que nós venhamos nos inspirar na presença do Senhor, nos inspirar no Teu exemplo, Pai, no Teu chamado, Jesus, no Teu ministério aqui nesta terra, e que a Tua presença esteja sobre o nosso coração. Dai-nos o entendimento, esclarece, Pai, a cada pessoa que o Senhor tem permitido estar aqui nesse momento, Pai, abre o entendimento, joga por terra tudo aquilo que não pertence ao Senhor Jesus, toda obra do inferno, toda obra do diabo que caia por terra no nome do Senhor Jesus, e que os céus venham se abrir para que o nome do Senhor seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, maravilha. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa nos fortalecer nesse momento agora, recheados aí da presença do Senhor. Amém? Bom, então eu quero começar a falar sobre o ministério de Jesus, e aí eu quero fazer uma colocação aqui primeiro, e é uma colocação com um tom de provocação de pensamentos, provocar um raciocínio lógico aí. Quando eu falo lógico, é com entendimento, com clareza, e a ideia é trazer essa instância de entendimento para a sua vida. Então eu quero trazer aqui para você algo para mexer com o seu coração, para mexer aí com a sua vida, e para dizer para você assim, o seguinte: hoje, como anda o seu ministério aqui nessa terra? Como anda o teu chamado aqui nessa terra? Em outras palavras, como está a sua vida espiritual nesse momento para fazer a obra de Deus ser realizada na sua vida? Então eu gostaria de trazer essa reflexão para que a gente possa partir desse ponto. Eu preciso verdadeiramente entender em que patamar eu acredito que eu estou, porque é um pouco diferente aí a gente deduzir aonde estamos, quando a gente fala no nível espiritual, mas eu acredito que a gente consegue aqui mensurar, pelo menos em partes, como está a minha vida espiritual em Deus, em Jesus, com relação ao ministério que Ele tem colocado na minha vida. Aí vamos entender as partes. Como está no sentido de bem-estar. Estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo a direção de Deus, consigo orar, consigo clamar, consigo entregar um tempo ali para servir ao Senhor, para adorar a Deus. Então o bem-estar
da sua vida espiritual. Como que você se sente? Está bem? Mais ou menos? Nada legal? Né? Então, medir essa temperatura da vida espiritual, da sua vida espiritual com Deus. E aí é um autoconhecimento, né? É uma realidade que precisa ser enfrentada por mim e por vocês. Porque quando a gente pega essa realidade, e aí eu pego as rédeas da minha vida e falo, olha, eu sei aonde estou, o que eu estou fazendo, e o que eu poderia fazer para melhorar. Então esse é um ponto importante de análise, eu preciso analisar isso, né? Entender como está a minha vida espiritual agora, né? Em que realidade eu estou nesse momento. Eu estou conseguindo orar? Olha, eu estou conseguindo fazer a leitura da Bíblia? Eu estou conseguindo aqui jejuar? Então como está a sua vida espiritual? Porque isso, essas questões de busca são um princípio para o todo. Então, logicamente que se você estiver ali orando, buscando ao Senhor, né, de coração, louvando a Deus, lendo a palavra do Senhor, jejuando, ou seja, sua vida espiritual estará legal. Né? É um bom indício de que você está aí, propriamente dito, na direção do Senhor. E em relação a isso, o seu ministério, ou seja, a missão que você tem a desempenhar aqui nessa terra, ela tende, né, tem uma tendência a se concluir, a ter bom êxito, né, a ser sucesso, né? Não é sucesso de fama, é sucesso de deu certo, é isso. Porque, propriamente dito, eu preciso estar entronizado com quem me deu a missão, para concluir a missão, porque ele é o que vai nos dar ali a direção para a conclusão desta missão. E quando eu falo missão, eu estou falando aqui em diversos pontos. Para quem é missionário, para quem é o pastor, para quem é o porteiro, para quem é aqueles que louvam na casa do Senhor, aqueles que cuidam, né, da limpeza da igreja, enfim, o ministério. Né? Aí hoje a gente já se fala em ministério de criança, o ministério que a gente pode falar de mídia, hoje tem mídia nas igrejas. Então a gente vai falar assim, como que está a sua vida espiritual hoje com Jesus. O nosso tema aqui agora é falar sobre o avivamento. Né? E para quem não viu as três primeiras aulas, o avivamento ele está relacionado em estar vivo, ativo, né? Estar ali intenso, né? Glória a Deus. Então a gente vai partir deste ponto de entendimento que quem está avivado está vivo, ou seja, está fazendo, está vivendo. Então, estar avivado, né, em outras palavras, de maneira simplificada, ele está fazendo, né, ele está ativo, ele está ali em prática das coisas correlacionadas à palavra do Senhor. E o chamado para você nesse momento é assim, como que você se sente nesse momento no quesito espiritual, relacionamento com Jesus, o nosso Senhor. Como que tá? Como que tá? Porque seria estranho dizer que eu estou bem, mas eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não jejum, eu não busco, simplesmente eu digo que eu estou bem. Então a análise, ela tem que ser uma análise, por isso que eu disse que não é tão simples assim fazer essa análise, partindo de um ponto que se meu ponto de observação ele tiver incorreto, no sentido de padrões, né? Não, eu vou na igreja e volto, eu vou e volto, mas não tenho nenhuma uma vida com Deus. Eu estou na igreja, mas eu estou lá no mundo, fazendo as coisas que o mundo faz. Né? Assim, não tem as pessoas olham para mim e não conseguem ver uma distinção se eu sou cristão ou não. Né? Não conseguem ver em mim os frutos do Espírito Santo. Então depende do padrão que foi criado aí para você ter essa medição. Então por isso que eu disse que não é uma situação tão simples de avaliar, e eu disse no início assim que
segundo os seus padrões, como que você classifica a vida espiritual hoje sua? Né? Como que você está espiritualmente? E aí eu estou criando aqui um padrão mínimo, básico, que a Bíblia mostra para a gente, que é a oração, o jejum, né? a leitura da palavra, né? São quesitos básicos, e aí para ser dito de uma vida espiritual, pelo menos saudável, do ponto de vista em que, se eu consigo fazer esses 3 pontos diariamente, eu tenho uma tendência a buscar a Deus e a ouvir a Deus com mais facilidade, muito mais facilidade de quem não faz nada disso. Né? Porque a partir do momento que eu separo um tempo ali para poder adorar a Deus, para servir ao Senhor, para estar na presença de Deus, aquele momento ali Deus vai fazer um milagre sobre a minha vida. Então a gente parte desse ponto criando alguns padrões mínimos para ver se eu estou pelo menos neles. Aí, pastor, não estou neles. Então eu particularmente acredito que você não está com uma vida espiritual legal e de repente não está vivendo o que Deus preparou para você em relação à obra de Deus, a obra dele. Porque o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que, se a obra é dele, eu preciso da orientação dele para executar aquilo que ele colocou no meu coração. Então a gente está falando de avivamento, a gente está falando de estar ativo, intenso, de estar vivo, de realmente assim, né, estar transmitindo a presença do Senhor. Porque para transmitir eu tenho que buscar. A gente só vai conseguir doar aquilo que a gente de fato tem, de verdade tem. Então essa introdução, essa abertura é para dizer para você o seguinte: como que está a sua vida espiritual? Porque daí eu vou ligar num ponto que diz assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta-te ao primeiro amor. Né? Se de repente você teve uma vida espiritual grande com Deus, no sentido grande, de grandeza, né? Assim, de força, de separação, né? de amplitude de tempo para Deus, lá você orava, você jejuava, você buscava o Senhor, vivia uma vida consagrada perante Deus, e aí sucessivamente, se você busca ter esses elementos selecionados aí na sua vida, eu posso entender e posso acreditar que você tende a ter uma vida espiritual saudável na presença do Senhor. E quando eu digo saudável, não por nós mesmos, não pela nossa força, não pela nossa sabedoria, é porque é impossível chegar próximo de Cristo, né, e permanecer com a vida espiritual fraca, né, porque Jesus é a luz do mundo, né, e se nós estamos em Cristo, somos luz em Cristo Jesus. Né, então, a intensidade de Cristo estará em nós, a presença do Espírito Santo estará sobre a nossa vida. Então, falar do ministério de Jesus aqui na Terra, o tempo que ele esteve aqui conosco, vocês vão entender que o tempo todo o Espírito Santo estava presente. Então eu quero fazer uma leitura com vocês no livro de Lucas, capítulo 13, e aí só para poder contextualizar um pouquinho, Lucas capítulo 13, versículo 35, aí eu vou contar um pouquinho da história de Jesus em poucos pontos, para mostrar assim, a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. Né? E quando eu falo de Espírito Santo, eu vou falar assim, estou cheio de Espírito Santo, mas cadê os frutos? Né? Então, detalhes. Estou cheio do Espírito Santo, pastor, estou cheio do Espírito Santo. Tá bom, então você está orando, está lendo Bíblia, está jejuando, né? Está indo na igreja, está participando dos cultos, está ativo, está vivo. Né? Tá vivo. Pastor, não estou fazendo nada disso, estou cheio do Espírito Santo. Como que eu vou provar para mim mesmo se eu não consigo nem ver os frutos? E aqui é de uma maneira bem sadia, né, de uma maneira bem consciente, pezinho no chão, criamos um padrão que a Bíblia estabelece para nós de mínimo, de contato com Deus, para exercer no mínimo a vontade de Deus aqui na Terra. Uma coisa é dizer, eu tenho Deus, uma coisa é eu provar que Deus está na minha vida. Né? E aí a gente pode provar de diversas maneiras, com as nossas obras. Né? Então é mais fácil fazer do que falar.
né? Então, essa reflexão aí é para realmente colocar o nosso pé no chão, entender se realmente eu preciso, e aí a gente volta no livro de Crônicas, né? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e arrepender dos seus maus caminhos, aí o Senhor vai operar grandes maravilhas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Então, a gente parte de um ponto que eu preciso entender como eu estou, abrir meu coração se não estiver legal e buscar a Deus para que esteja tudo bem, correlacionado à vida espiritual perante o Senhor. Então é um primeiro entendimento, né, que espero que você receba essa palavra e que você se fortaleça através da palavra que é do Senhor para a nossa vida. Então no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, está dizendo assim, nascimento de Jesus. Na verdade ali, quando Jesus se apresenta ali a Maria, diz assim, olha, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o primeiro contato ali do anjo com Maria, o anjo já falou, olha Maria, você vai conceber e vai dar à luz o Espírito Santo de Deus. Vai descer sobre ti o Espírito Santo de Deus, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o início de tudo, de Cristo aqui, a encarnação de Cristo aqui, vindo aí ao mundo através da vida de Maria, teve a intervenção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela e sobre a vida daquela criança Jesus, né? E de fato a gente entende o que ocorreu depois, mas o primeiro momento o Espírito Santo estava presente. E aí eu quero te dizer que o simples fato de leitura, oração, leitura, oração e o jejum são coisas básicas que todo cristão precisa ter, é um pilar que todo cristão precisa ter para que a sua vida espiritual esteja ali consciente. Porque o cristão que lê a Bíblia, logicamente ele vai buscar o entendimento de Deus para a sua vida. Ponto. É a direção que nós precisamos. A palavra de Deus, o entendimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então precisamos da palavra como padrão, né, como referência daquilo que agrada e que não agrada a Deus, para que daí eu possa ser liberto através do conhecimento da palavra de Deus. E aí vem a oração, é aquele momento de intimidade, é eu e Deus, é você e o Senhor Jesus. Então a oração ela vai trazer esse ponto forte aí para as nossas vidas, para que você se torne uma pessoa fortalecida no Senhor. Aí o jejum, pastor, pois é, o jejum ali, castas de demônios só sai com jejum e oração. O jejum vai te dar autoridade ali, virtude, vai te dar um tempo de consagração, então ali vai realmente ter a presença do Espírito Santo ali, o Espírito Santo vai ter mais, entre aspas, liberdade para atuar ali no seu coração, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente vai falar do ministério de Jesus aqui nessa terra, a gente fala que o primeiro contato do anjo com Maria, o anjo já disparou falando, olha, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Então precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a gente sabe que o Espírito Santo, conforme diz a palavra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? E aí ele fala ainda, o Espírito que habita em vós tem ciúmes, né? E aí quando a gente para prestar atenção na palavra ciúmes, e aí vai rodeando ele, ali é posse, né? Coisas ali é meu e ninguém toca, ninguém toma, né? Aí eu posso até de forma carinhosa falar, olha, tem pessoas que têm ciúme do carro, tem pessoas que têm ciúme da casa, tem pessoas que têm ciúme do relógio,
Tem pessoas que têm ciúme do celular, ou seja, não empresta, não deixa ninguém nem olhar, nem chegar perto, protege o tempo todo porque é seu, porque você tem carinho, porque você sabe o preço que você pagou, né, ali para ter um celular, para ter um carro, para ter uma casa, para ter uma roupa, e você está no seu direito de guardar, porque tem valor para você. E olhando do ponto de vista de Deus, Deus olhando para nós, assim, o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, do nosso corpo, e aí ele te protege, ele te guarda, né, com a intenção de nos convencer do pecado, né, nos convencer que somos pecadores e nos levar ao arrependimento, à prática da justiça da palavra de Deus. Ele é o nosso consolador até a consumação dos séculos. Mas a função do Espírito Santo é trazer a essência dessa palavra que você leu para te convencer a se dobrar perante o Senhor e perante a palavra do Senhor. Amém? Então eu preciso de ter esses princípios, essa base, para que eu possa, né, ter ali a retenção do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque eu não acredito no Espírito Santo que a pessoa, na vida de uma pessoa que está falando palavrão o tempo todo, né, gritando, xingando, praguejando, né, a pessoa extremamente aborrecida, porque o Espírito Santo não é isso, né? Então fica incoerente eu falar, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas tá jorrando água salgada, né? E diz a palavra do Senhor que nós temos que jorrar, ou jorramos água doce ou água salgada. Da mesma fonte não tem como jorrar os dois tipos de água, ou bebermos o cálice de Deus ou o cálice dos demônios. Então, o que Deus estava dizendo na sua palavra? Ou que estamos cheios do Espírito Santo e produzimos frutos do Espírito Santo, ou estamos cheios da carne e produzimos frutos gerados pela carne. Então, pela palavra, você consegue saber em que nível espiritual você está nesse momento. E a gente está falando da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e que no primeiro contato, né, Jesus não tinha nem vindo ao mundo, ele já estava recebendo ali a porção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então, o crente precisa do Espírito Santo sobre a sua vida, né? O crente precisa dos frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. Pastor, estou cheio de Deus. Não, minha vida é de Deus. Então então você tem frutos de Deus sobre a sua vida. Está cheio de Deus na sua vida, glórias ao nome do Senhor. Mas tem que ter os frutos, a mansidão, longanimidade, etc. Os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. Pastor, olha, eu acho que eu tenho o fruto do Espírito, mas eu tenho o Espírito Santo, mas não tenho frutos. Tem alguma coisa errada. É impossível, entre aspas, o Espírito Santo está sobre a sua vida e você não produzir frutos, né? Porque o Espírito Santo não é infrutífero, né? Então a gente tem que entender essas coisas, pôr o pezinho no chão e falar assim, eu quero o avivamento de Deus sobre a minha vida. Então, observando aí então a vida e o ministério de Jesus, eu gostaria de ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14, que está dizendo assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então, aí Jesus já grande, aí a gente falou do início de Jesus nascendo, Jesus já grande, e aí detalhe, que é só um detalhe aqui para você, no versículo 14, então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Bom, um indício de que o Espírito Santo guiava Jesus, né? O Espírito Santo direcionava Jesus, né? O Espírito Santo estava com Jesus. Assim também é a vida do cristão. Aquele que busca o Senhor e retém a presença do Espírito Santo. E aí quando eu falo de reter a presença, é assim, irmãos, para ser bem aberto e bem claro de entender. Por exemplo, no exemplo que eu dei, eu não acredito no Espírito Santo que está falando palavrão, né, que está xingando, que está fazendo as coisas erradas, que está com balança enganosa, que está roubando as pessoas. Eu não acredito nesse Espírito Santo habitando em vida dessa forma, né? Ou seja, o Espírito Santo realmente ele faz
algo de Deus sobre a nossa vida e transforma, né, os nossos pensamentos, palavras, obras e gestos. Nós nascemos de novo na presença de Deus. Então, se o Espírito Santo está na vida do ser humano, o ser humano é modificado, né? Ele é liberto da maldade desse mundo aí, né? Pelo poder da palavra do Senhor. É uma pessoa que realmente vai ter um caráter cristão baseado nas coisas da palavra de Deus. Então, lógico, ele será direcionado por Deus, né? Direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar conduzindo. Aqui a gente vê Jesus ensinando a palavra, falando da palavra, foi até a sinagoga, né? Levantou-se para ler a palavra. Então, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não está no mundo, ele está na obra de Deus. Ele está na obra do Senhor. Hoje, como que está o seu ministério hoje? Porque se você está cheio do Espírito Santo, você está trabalhando na obra do Senhor. Né? A tendência do Espírito Santo não é para te levar para o mundo. A tendência do Espírito Santo é te levar para Deus. Né? O Espírito Santo não está preocupado com as coisas deste mundo, agarrado nas coisas deste mundo, em fazer as coisas deste mundo. Mas o Espírito Santo está preocupado com a obra do Senhor aqui nessa terra. Jesus está voltando para buscar a igreja. Então, eu acredito que o Espírito Santo está preocupado, né, em fazer a obra do Senhor. E é isso que fez com Jesus. O próprio Espírito direcionou Jesus para Galiléia porque tinha uma grande obra ali. E pessoas de Deus estão sendo direcionadas pelo Senhor Deus, por intermédio do Espírito Santo, sobre a sua vida. Então a gente precisa pôr o pezinho no chão, entender mesmo como está a minha vida. Ah, pastor, minha vida pode melhorar, glória a Deus. Isso é o Espírito Santo te convencendo. Ah, pastor, eu posso ir muito mais além do que eu faço hoje. Então é o Espírito Santo te conduzindo aí para a presença dele, para que a obra, o ministério de Deus na sua vida seja concluído. A sua missão nessa terra seja, no mínimo, concluída aí, com bom êxito aí na presença do Senhor. Lendo para você aqui mais um versículo da palavra de Deus, lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 1, eu vou estar lendo aqui, que está dizendo assim, olha: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mandas que esta pedra se torne em pães. Aí no versículo 4 está dizendo assim, olha: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, a tentação. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Versículo 7. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse: tudo isso darei se prostrado me adorares. Versículo 10 está dizendo assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só aqui a importância, né, de uma vida consagrada, direcionada por Deus e pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E aí, detalhe: Jesus jejuma 40 dias e 40 noites. E após ter jejuado, ele teve fome. E aí veio a tentação para cima de Jesus. O diabo se apresenta perante ele e começa ali a prová-lo. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas Jesus conhecia a palavra de Deus. Mas
Jesus resistiu o diabo e o que aconteceu? Ele fugiu da presença de Jesus. Isso é uma vida de avivamento. Então, o que eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que Deus possa te abençoar, é que nessa caminhada nossa, nós vamos passar por muitas lutas, por muitas tribulações, até porque a própria palavra já nos disse isso. Jesus já nos preparou, falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e vós vencereis também. Pronto, Jesus, né, já falou para a gente do que iria acontecer, que de fato acontece, que são as lutas e as provações, mas aquele cristão que está com a sua vida avivada, o Espírito Santo de Deus está sempre o conduzindo, né, de forma que ele se consagre. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, mas Jesus estava jejuando, né? Jesus estava ali com certeza falando ao Pai. Jesus estava ali com certeza de uma forma meditando na palavra do Senhor. Estava cheio, né? E quando se apresenta o diabo para o tentar, o diabo cai por terra, porque ele não vai aguentar a glória de Deus que está sendo derramada ali sobre a sua vida. Então, o cristão hoje, para ele se manter de pé, ele precisa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas precisa também de estar naquela ponta, porque tem muita gente que está assim, num viés de pensamento um pouquinho assim escorregadio, que seria assim: papai do céu cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus me ama. Claro, Ele ama e Ele cuida, mas diz a Bíblia que o cair é do homem e o levantar é de Deus. O cair é do homem, né? O homem, se ele não vigiar, ele cai, né? O que a Bíblia fala assim, que eu tenho que vigiar e orar, né? Então eu tenho que estar na torre da vigilância e orando ao Senhor Jesus, né? Para que o inimigo não te pegue de surpresa, para que você não tropece, para que você não peque contra a palavra, conhecendo a palavra, para que você não peque contra o Senhor, conhecendo a palavra de Deus, que Deus possa te dar força. E para isso nós precisamos nos policiar, nós precisamos, né, guardar essa palavra no nosso coração e ter temor para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Lembrando também que não existe nenhum justo sequer, né? Não tem nenhuma pessoa perfeita nesse mundo em relação à palavra. Todos nós erramos, pecamos, mas existe uma diferença daqueles que pecam, entre aspas, por acidente ali, né? Por questões dificílimas ali de repente, e outros que voluntariamente têm pecado ali diariamente, sem temor da palavra, enfim, sem muito esforço na sua vida para ter uma prática ali da palavra do Senhor agradável, vamos dizer assim, ao nosso Deus. Então, a gente parte do ponto que o cristão, ele precisa, para ter uma vida avivada, para ser avivado, realmente um relacionamento com Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, jejuou 40 dias, né, foi tentado, venceu pela palavra, nós, que somos filhos do Senhor Jesus, né, servos de Deus, nós não seremos tentados? E se acha que Jesus jejuou, a gente não vai precisar jejuar? E Jesus disse na sua palavra que haveria um tempo pós-partida dele, que os discípulos dele iriam precisar jejuar, porque até então só os discípulos de João jejuavam, e os discípulos de Jesus não. E eles fizeram este questionamento: por que nós temos que jejuar e os discípulos de Jesus não precisam? Aí Jesus falou: e seus discípulos não precisam? Jesus falou: enquanto eu estiver com eles está tudo bem, mas quando eu for eles vão ter que jejuar. Então, a gente passa num ponto de observação que se você quiser ter bom êxito na sua vida ministerial, na sua vida com Jesus, naquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, olha, procure ter uma vida avivada, uma vida espiritual com o Senhor, não é um relacionamento com Deus, mas um relacionamento com responsabilidade, né? Você leu, você separou um tempo para Deus, você se esforçou para não cair em tentação, né? Então, dentro dessa responsabilidade, porque hão de vir as tentações, as lutas, e se você estiver na torre da vigilância,
né, buscando ali de todo o coração, o Senhor Jesus vai te dar a vitória e você vai passar as provações glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Bom, aqui eu quero ler com vocês também no livro de Mateus, capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso, está dizendo assim, olha: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa oração do Pai Nosso, ela tem que estar viva no nosso coração. Eu preciso perdoar para ser perdoado, literalmente, né? Falando assim de forma bem carinhosa, eu preciso estar nessa busca, né? Nessa vontade de estar servindo a Deus, mas na vivência, com frutos do Espírito Santo, né? Ireis e não pequeis, aí a palavra vai nos dando suporte. O que você precisa é ter uma vida de avivamento, uma vida avivada perante o Senhor. E na minha observação na palavra de Deus, quando eu olho, e a gente vai pegando os pontos importantes, olhando o próprio ministério de Jesus, não tem como a gente ter bom êxito no ministério se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre nós. Amém? Para que a gente possa vencer realmente aí na presença do Senhor. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês também, quer ver? O livro de Mateus, capítulo 3, deixa eu abrir aqui para vocês, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, está dizendo assim: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, por exemplo, no batismo de Jesus, Jesus recebe ali a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, né, de forma visual, para que as pessoas pudessem entender isso e a gente pudesse estar falando aqui hoje, né, que quando Jesus passa pelas águas, houve uma confirmação ali, para que todos pudessem ver, e veio uma pomba, né, uma semelhança de uma pomba, esteve ali como Jesus, como símbolo do Espírito Santo, repousando sobre ele pós-batismo. Lembrando que o batismo nas águas é para arrependimento de pecados, né? Então, realmente eu preciso me arrepender, né? Se hoje você está no ministério, querendo exercer o ministério, de repente o teu sonho é ser alguém usado aí nas mãos de Deus, né? De repente o teu sonho é estar ali no altar do Senhor pregando o Evangelho, arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados e siga a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Siga a palavra de Deus, siga a palavra do Senhor. Então tem um caminho para ser percorrido, que ele não tem jeitinho ali, não, eu vou dar um jeitinho ali, vou me esquivar ali, vou deixar isso aqui passar. Perante os olhos do Senhor não se passa nada. Ninguém pode esconder dos olhos de Deus. Deus está vendo. Quando a gente está no quarto, quando eu estou trabalhando, quando eu estou tomando banho, quando eu estou no supermercado, quando eu vou na farmácia, o Senhor nos vê, o Senhor nos contempla. Quando você está no carro, você pode ir na caverna, pode cavar um buraco e entrar lá no meio da terra, pode ir para o espaço, o Senhor te vê, né? Jesus está vendo. De Deus ninguém se esconde. Então eu preciso me arrepender dos meus pecados, né? E o batismo ele vem simbolizando isso, o batismo nas águas.
Mas aí disse João, olha, vai vir um pós mim que vos batizará com fogo. Né? Esse é Jesus que nos batiza com fogo, com o Espírito Santo. Então o crente precisa, para que o avivamento aconteça, ter o Espírito Santo ali, o envolvendo o tempo todo. E aí eu quero ler Lucas capítulo 4, versículo 18, que está dizendo assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os aquebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e a reestruturação da vista aos cegos, da restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. É para isso que o Espírito Santo vai te encher. Né? Se a gente vai falar assim, descrevendo na palavra de Deus, para que o Espírito Santo vai encher um homem e uma mulher da presença dele? Para isso, para falar de Deus, para cuidar das coisas de Deus, concernente às coisas do Senhor. O Espírito Santo aqui não está aqui para fazer uma obra diferente daquela que é nos levar para Deus, né? Nos ensinar sobre Deus, nos esclarecer. A gente olha para a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre nós e fala conosco, ao nosso coração, e dá vida a essas letras, e dá vida a essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Então a gente precisa do Espírito Santo sobre nós. Aqui a gente fala de uma leitura de Jesus, e o Espírito do Senhor veio sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Então, a boa obra do Senhor, ela é feita através do Espírito Santo. Então, você quer trabalhar na igreja, você quer servir ao Senhor, você quer fazer boas obras diante de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero só deixar um adendo aqui, que bondade por si só não leva ninguém para o céu, não. Quem leva para o céu é Jesus. Então tem que aceitar a Jesus como Salvador, que Ele é, diz a Bíblia, o único intermediário entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós precisamos dele para chegar até o céu, que é o objetivo da igreja. Então Jesus, Ele te unge. Né? Você quer ter uma vida avivada, restaurada no Senhor, quer estar ativo, quer estar transmitindo luz, né? Quer estar ativo aí na obra do Senhor, se encha do Espírito Santo de Deus. E é lógico que para se encher do Espírito Santo de Deus, tem que realmente ter uma vida ali com Deus, né? Se abstendo aí do pecado, das coisas do mundo, se enchendo da presença de Deus, da palavra, louvando, adorando, jejuando ao Senhor, né? Buscando a Deus, né? Separando um tempo de oração, e aí sucessivamente. Aí você realmente vai sentir a presença de Deus e vai ser guiado e vai ser levantado para fazer a obra do Senhor. Porque a obra da carne, ela quer nos levar para longe do Senhor. Né? A obra da carne quer as coisas da carne, quer descanso, quer passeio, quer tudo, de menos trabalhar na obra de Deus. Né? E trabalhar na obra do Senhor exige tempo, exige dedicação, exige carinho, exige unção, e aí sucessivamente, que é coisas que só da parte de Deus na vida de uma pessoa. Então a pessoa, quando ela está quando a pessoa ela está fraca ali na fé, você pode observar que a primeira coisa que ela começa a fazer é picar os cultos. As pessoas não conseguem ir ao culto, começa já não ter tempo, ânimo para ir no culto, é porque ele já está ficando sem a presença de Deus. Ela conhece a palavra, ela entende a palavra, mas não consegue ir porque precisa do combustível, do óleo para que o fogo pegue, né? Igual a Bíblia fala, e o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Então é isso que a gente tem que viver na presença do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E é o Espírito Santo que faz essa chama arder em nosso coração pela obra de Deus. E aí, quando eu falo em reter o Espírito Santo, reter a presença do Senhor, eu estou falando em segurar mesmo. Né? Não é ir lá só, né? Ir lá na igreja, chora, grita, louva, adora, põe um pezinho para fora da igreja e nem lembra que é crente. Esquece que tem Bíblia, né? Esquece que foi ungido para louvar a Deus, esquece que
que precisa ler a palavra do Senhor, esquece que existe Bíblia, esquece que existe irmão, esquece que é irmão, né? Ou seja, foi ali, foi visitado pelo Senhor, se emocionou ali na presença de Deus, sentiu aquele gostinho da presença do Senhor, porque buscou de todo o coração, mas põe o pezinho para fora da igreja e esqueceu tudo. Então isso não pode acontecer. Você precisa ser crente, sentir a presença do Senhor dentro da igreja, quando você estiver na sua casa, quando você estiver trabalhando, quando você estiver lá no supermercado, quando você estiver no meio dos seus parentes, enfim, aonde você colocar as plantas dos seus pés, que o Senhor Jesus esteja contigo, né? Que os frutos do Espírito Santo estejam aflorados aí sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então a gente falou aqui um pouco do ministério de Jesus, do ministério do Senhor Jesus, e a gente observa nesses pontos, poucos pontos relatados, que em todos eles o Espírito Santo estava presente. Então o Espírito Santo estava presente no nascimento de Jesus, no crescimento, e ele crescia na graça e no conhecimento. Então Jesus ele foi sendo acompanhado pelo Espírito Santo, foi batizado, né, nas águas, o Espírito Santo chegou junto ali com Jesus, e a gente viu, leu que Jesus foi sendo conduzido aos lugares aonde Deus queria relatar, fazer e trabalhar a sua obra, e Jesus sendo impulsionado. Irmão, quando o Espírito Santo impulsiona, realmente é uma força sobrenatural sobre as nossas vidas. Aí você vai entender por que a pessoa levanta de manhã, glorifica a Deus, vai para o culto, de tarde tem culto, ele vai de novo, de noite tem culto, ele vai de novo, se tiver vigília, ele vai de novo. Está cheio, ele está com sede. E aí o Senhor vai dando força. Realmente é algo extraordinário da parte de Deus aí sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então eu quero fechar aqui com vocês esse estudo bíblico, né, falando sobre o avivamento. Hoje nós falamos sobre o ministério avivado de Jesus aqui nessa terra, para ter uma inspiração, né, que você também, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem uma grande obra aí no seu coração, aí na sua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja. Deus quer te usar para que você possa ser alguém que fale da palavra do Senhor. Deus quer te usar para curar, para libertar, para transformar. Deus quer te usar para fazer a vontade dele aqui nessa terra. E para isso, para que tenha uma perfeição de Deus, é necessário estar cheio de Deus, em nome de Jesus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, né? E que o Espírito Santo possa te direcionar, e agora que ele possa fazer você entender em que patamar você se encontra em relação ao entendimento de que eu preciso melhorar, pastor, eu posso melhorar, e o que eu preciso fazer para estar melhor aí na presença do Senhor. Né? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Gostaria que você orasse comigo agora, em nome de Jesus, e eu estarei orando para que o Senhor possa aí trazer realmente o avivamento aí sobre o nosso coração na presença de Deus. Amém? Então ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor. Eu coloco a minha vida perante o Teu altar, eu coloco a vida desta igreja, desta rede criada aqui, meu Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por este momento, Pai, de compartilhamento da Tua palavra, e peço ao Senhor que venha nos direcionar, me direcione essa igreja, direcione esses irmãos, meu Pai, nos faça caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, nos ajuda a ser vigilantes, nos ajuda a ser cristãos que produzam frutos do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, aviva, ó Deus, a Tua obra em nossas vidas no decorrer dos anos, em nome de Jesus, que essa chama do Espírito Santo venha, meu Deus, aumentar no nosso coração, que as cinzas do altar possam ser retiradas para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Nos dai vigilância, Pai, pois o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Mas nos dá vigilância, meu Deus, para resistir o diabo e ele possa cair por terra em nome de Jesus.
perante as nossas vidas. Dai força para que a tua igreja ore, para que a tua igreja leia a palavra, para que a tua igreja jejue ao Senhor e para que te busque de todo o coração em nome do Senhor. Pai, assim eu te peço e te agradeço, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E maravilha, que Deus abençoe os irmãos, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Manfrini e essa é uma palavra de fé aí para a sua vida. E quero agradecer aqui os irmãos que estiveram conosco. Eu estou vendo que tem bastante gente aí nos acompanhando. E eu vi que algumas pessoas escreveram aqui o nome no YouTube. Você pode estar nos acompanhando de lá pelo YouTube também. Em nome de Jesus, está aí nossa querida irmã Thelma, que Deus te abençoe. A pastora Gilma, que o Senhor Jesus te abençoe, minha pastora. Nosso irmão Neivaldo Duarte, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe, né? Nossa irmã Rossi Ribeiro, glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Então que Deus possa te fortalecer. Eu estou vendo que tem mais pessoas, mas eu só consigo falar o nome das pessoas que colocaram ali no chat. Então que Deus Pai possa te abençoar em nome de Jesus. Tenha aí uma semana repleta aí da presença do Senhor. Amanhã nós teremos aí a transmissão do culto, o segundo elo da campanha da restituição, e nós estaremos lá glorificando e exaltando o nome do Senhor com toda a igreja. O culto será transmitido e na quinta-feira a gente tem a porção dessa querida pastora Gilma. Glória a Deus, a gente vai estar falando aqui sobre um assunto importantíssimo aí para o crescimento da sua vida espiritual em Deus. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, a paz do Senhor Jesus e tenha aí uma boa noite em nome do Senhor.